algo que Ele tinha planejado, que a gente não tinha planejado, mas Ele tinha planejado. Eu vejo bem claro que a AME é algo de Deus. Bom, como tudo começou? Esta é uma situação, uma pergunta que a gente se faz e, de fato, tudo começou no ônibus, numa volta do encontrão que tivemos em Joinville, o último encontrão do qual participamos, em que o tema era a missão de Deus na cidade. E muitos foram impactados com o objetivo de o que nós podemos fazer para que esta missão aconteça aqui em Lajeado. E aí surgiram diversas ideias, mas em todas elas nós precisávamos de uma liberdade que nós não tínhamos na época. E houve uma série de conflitos que acabaram desmotivando as pessoas a continuar congregando, e havia um desejo de ter uma liberdade de culto não tão preso à instituição, e sim aquilo que a Bíblia diz, essa liberdade de poder fazer aquilo que os cristãos faziam, né? Então, a partir desses conflitos que houve e também vamos dizer assim, algumas questões mais institucionais que houve alguns processos, esse grupo formou uma associação, né, pensando que isso já futuramente poderia virar a ser uma congregação, né? Então a gente crê que Deus já foi mostrando o caminho, e a gente na verdade foi sendo preparado para isso, e à medida que a coisa foi complicando e não havia mais como continuar nessa instituição, graças a Deus já estava constituída essa associação, e a gente começou a se reunir sem uma sede, mas começou assim, né? A ideia da AME começou dessa forma. Os sentimentos assim envolvidos nesse processo foram, para mim, foram incerteza, né? O que vem, o que vai ser, para onde nós vamos, tristeza também, um pouco de mágoa também, porque a gente foi muito prejudicado, a gente foi muito perseguido, né? Então tudo isso assim mexeu muito com a gente. Os sentimentos que a gente teve naquela época, quando tudo começou, foram de tristeza, de dor, sofrimento, mas também um firme propósito de ir em frente para termos um culto avivado e um culto voltado para a Bíblia totalmente. O objetivo da AME é de ser uma igreja missionária, né? Uma igreja que faz discípulo conforme Jesus ordenou que fizesse. Eu acho também essa questão de sair de dentro daquelas quatro paredes, assim, porque ali dentro a gente só podia esperar a gente esperava que as pessoas viessem, mas as pessoas não vinham, assim, né? Elas precisavam ser convidadas, elas precisavam ser, de uma certa forma, saber o que acontecia para se interessar por aquilo, saber de como a gente estava sendo transformado, para então se interessar por aquilo e para vir. O que era proposto é que as pessoas viessem, não se saísse dali de dentro. E o nosso desafio era realmente abandonar as quatro paredes e ir ao encontro das pessoas. As decisões mais difíceis foram esse fato de se desvincular de uma instituição da qual a gente estava acostumado, né? A gente tinha todo esse conforto, um templo agradável, confortável, tinha uma estrutura montada, né? Então, a decisão mais difícil foi sair de dentro disso, né? Esse sentimento de deixar a casa, assim, de certa forma. E a gente ficou pensando, puxa, mas a gente passou a vida toda, né? Desde que eu nasci, meus pais me batizaram aqui, eu fiz meu ensino confirmatório, confirmação, né? E todo esse trabalho de juventude, os amigos, e depois a gente casou nessa igreja, enfim, a nossa vida toda foi aqui dentro desde o nascimento. Então, essa decisão de sair disso e
puxa, e agora? Para onde a gente vai? Como vai ser? Né? Então, isso foi realmente uma coisa difícil, porque a gente estava deixando assim toda essa segurança, né? Até a gente no início ficava pensando, mas esse cemitério, como é que vai ser? Né? Então, toda essa questão, sabe, de sair de um lugar onde é que a gente estava acostumado, que a gente passou a vida lá dentro, e agora, puxa, ok, a gente confia que Deus vai nos conduzir, mas deu aquela ansiedade, né, de sair, vamos para onde agora? Então, esse foi um momento que a gente sentiu assim medo, né? Não tem como evitar, mas como a gente tinha a convicção de que Deus estava nos levando para um lugar melhor, também a gente foi em fé. Então, hoje a gente só tem a agradecer. O maior desafio, eu acredito, que foi começar do zero. Nós não tínhamos um local onde fazer os cultos, nós não tínhamos aonde fazer as reuniões, né? Não sabíamos quantas pessoas formariam também, iniciariam essa igreja, né? Então a gente foi assim, com a cara e a coragem, e deixou Deus comandar, né? E Ele nos surpreendeu. Alguns fatos foram muito marcantes nesses 10 anos. Eu quero lembrar do primeiro culto. Nós nos reunimos num CTG e na parte da manhã nos reunimos lá, um grupo de pessoas, para organizar o CTG. E o Sadi Severo me perguntou quantas cadeiras a gente coloca. E eu perguntei para ele, Sadi, quantas cadeiras tem? E ele disse 200. E eu disse, coloca todas. Todas, ele me disse. Eu tinha pensado em colocar umas 10, 20. E eu disse, não, coloca todas. E naquela noite era uma noite muito fria de julho. Começaram a entrar as pessoas, aquele lugar era uma penumbra, tinha frestas enormes na madeira, era frio, e as pessoas entrando, e veio amigos de fora, de longe, para abraçar a gente, e muita gente entrando naquele lugar, e quando eu vi, aquelas cadeiras todas estavam ocupadas. As 200 cadeiras foram pouco. E naquele culto, eu me preocupava muito com as crianças, porque era uma sensação muito engraçada. Nós tínhamos saído de um templo lindo, pomposo, para aquele lugar tão humilde, tão escuro. E eu me preocupava muito com as crianças e com os idosos. Tinha uma senhora de bastante idade ali. E quando de repente entrou uma das crianças que a gente tinha no grupo de crianças, e ela olhou para tudo aquilo, e eu percebi que ela não estava conseguindo se encontrar ali. E quando ela me viu, ela abriu os olhos e abriu os braços e disse, você está aqui? E veio e me abraçou forte, e eu disse, sim, Emily, eu estou aqui. E tudo vai ficar bem. E foi muito lindo aquilo, porque a gente estava junto. E eu sabia que a gente ia ficar bem. E ficamos bem. O nosso primeiro culto, então, foi no CTG Raízes do Sul, na Coab de Moinhos, no mês de julho, então, de 2007. Daí, nós realizamos mais alguns cultos ali, e daí foi nos colocado que esse local não poderia mais ser usado, porque eles iam ter atividades em domingos ali e não poderia ser usado. Aí nós fomos então para o auditório do Colégio Castelo Branco, em agosto. Porque o auditório da escola, domingos à noite, nunca era usado. E era muito tranquilo para que então a igreja celebrasse o culto ali.
Mas também era um grande desafio levar os equipamentos de som, sempre aquela escadaria para cima, o auditório lá no alto. Usávamos também salas, mas mais adiante alguém encaminhou alguma manifestação de que espaços da escola, do espaço público não podia ser utilizado para fins religiosos, e a diretora então precisou nos comunicar de que não podia mais ceder esse espaço. E a partir de outubro de 2007, nós alugamos o pavilhão na Rua João Pessoa, no centro Enlajado, local onde nós ficamos mais tempo e onde passamos as dificuldades por causa das enchentes. Pegamos várias enchentes grandes, que praticamente chegou até o telhado, né? Passou do telhado. Muitas vezes de madrugada em domingo ligavam: gente, vamos para a igreja, vamos tirar as coisas que a enchente está chegando. A gente esperava a enchente ir embora, a gente ia lá com o lava-jato, a gente ia lá e lavava tudo, limpava tudo. Às vezes demorava 1, 2 meses, vinha água de novo, né? Então foi assim, foi indo. E cada pouco dava enchente. Antes de dar enchente na rua, já tinha enchente onde as crianças se reuniam. Os vizinhos ligavam pra gente de madrugada dizendo: tá subindo, vocês têm que correr. O Rude pegava as botas dele e saía correndo já para abrir, desligar alarmes e tudo. E eu começava a telefonar para as pessoas de madrugada. E as pessoas, ao ouvir minha voz de madrugada, já sabiam que tinham que correr da cama. E eles diziam depois, né, quando a gente escutava a tua voz, a gente sabia o que vinha, né? E tinha que correr, e o pessoal corria e tentava salvar o máximo possível das coisas. Então, isso enchia meu coração de alegria, essa mobilidade. E quando então tinha a enchente que nós não poderíamos usar lá, nós realizamos culto também no refeitório da Gráfica Cometa, ali também realizamos culto. Assim, foi importante como a gente conseguiu esses locais sempre. E também para nós realizarmos o nosso culto festivo, o primeiro aniversário da AME, nós conseguimos no ginásio Mário Lamper, lá no bairro São Cristóvão. Então, esse culto foi realizado no dia 13 de julho de 2008. Também foi bem marcante o primeiro culto que realizamos na nossa sede atual, que foi o culto campal, no dia 26 de outubro de 2008. Depois, novamente, no dia 26 de abril de 2009, realizamos mais um culto, onde nós já fizemos um almoço comunitário, porque então já tínhamos o quiosque reformado, e também o segundo aniversário da AME foi realizado novamente lá no Centro Esportivo Municipal, que é o Mário Lamper, lá no bairro São Cristóvão, no Lajado, dia 12 de julho de 2009. E aí o nosso primeiro celebrando foi bem importante. Realizamos no auditório do Colégio Castelo Branco, no dia 13 e 14 de fevereiro. E aí esse celebrando também deu uma mexida nas pessoas que estavam presentes, né? Onde o Espírito Santo falou bem alto naqueles dias. E quando a gente tinha que sair do local, Deus era um provedor de já ter outro lugar para a gente ir. E eu levei isso como uma peregrinação. Parecia que nós estávamos indo de um lugar para o outro, peregrinando para ter o lugar certo um dia. Para mim foi muito marcante, assim, porque sempre tinha, Deus providenciava de novo um lugar e nunca faltou culto. Muitos e muitos dias
nós saíamos procurando um terreno que a gente pudesse comprar para fazer a sede da igreja. E nós olhamos dezenas de terrenos juntos e nenhum tocava o coração da gente, porque todos eles eram pequenos demais. Todos eles eram pequenos demais para aquilo que Deus tinha colocado no coração da gente. Nós precisávamos de espaço para as crianças, para os adolescentes correrem, espaço para as famílias conviverem, e todos eram terrenos muito pequenos. Quando nós chegamos nesse terreno da AME, eu me assustei um pouco porque ele era muito mal cuidado. Mas algumas coisas fizeram meu coração se aquecer. Um deles é que ele tinha uma árvore de ameixa plantada. E aquela árvore de ameixa estava carregada de ameixa. E era lindo. Então aquele lugar para mim significava que ele tinha vigor. Era também cheio de perspectiva e cheio de possibilidade. E aquelas coisas que eu vi, elas foram colocadas ali por Deus para dizer, olha, essa é uma terra que mana leite e mel. Era lindo a possibilidade do que poderia ser construído ali. Quando eu olho hoje como tá, às vezes olhando para fora ali de cima, né, as árvores e mesmo lá embaixo, assim, a parte das crianças ali, o parquinho, tudo, quando eu vi a primeira vez o terreno, não conseguia imaginar aquele lugar tão bonito. Eu olhei aquele decidão ali, cheio de mato e coisa, eu não conseguia imaginar como está hoje, nem se eu tivesse sido muito otimista. Olha, eu diria que Deus nos conduziu maravilhosamente, porque quando Deus está conosco, tudo funciona. Deus estava à frente, o grupo estava buscando a Deus, muitos haviam recebido visões, sonhos a respeito da situação que estávamos passando. Então, até certo ponto, havia uma ponta de insegurança, mas também estávamos muito seguros que Deus estava à frente de tudo. Eu não tenho dúvidas de que Deus estava presente o tempo todo. Não foi um processo fácil, sem sombra de dúvidas, mas havia uma promessa de Deus, havia uma promessa e Deus é fiel. Deus não desampara e tem uma palavra onde Ele diz, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então, no momento em que temos uma convicção de que é algo que vem de Deus, não há o que temer, porque Deus não desampara os seus. E não foi fácil, mas estamos aí. Em Filipenses 2,13 está escrito que Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então eu creio que se houve um grupo que teve essa visão, essa ideia, isso Deus já colocou no coração deles. Nesses 10 anos, evidentemente, há muitos fatos marcantes que marcaram fortemente. Um fato marcante foi o nosso primeiro culto na sede da AME. Aconteceu ali perto onde nós temos hoje o parquinho das crianças que tem ali, os balanços, perto do taquaral. E Deus me deu uma palavra que me parecia não apropriada para a pregação naquele culto. Foi a palavra onde Deus prova a fé de Abraão quando Deus diz para ele sacrificar Isaac. Eu compartilhei essa palavra e perguntei para algumas lideranças da AME, dizendo, não entendo essa palavra, mas fui meditando e orando sobre ela, e Deus nos disse ali que Deus requeria
de nós obediência. Obediência que Ele proveria o que nós iríamos necessitar para a AME. Então essa foi uma palavra que Deus nos deu, uma promessa que Deus nos deu no nosso primeiro culto na sede da AME. Obedeçam e a outra parte eu faço. E uma experiência muito forte, muito impactante foi o que chamamos ou conhecemos hoje como a Santa Convocação. Um tempo em que eu estava com muitas perguntas, ansioso pelos avanços da AME, ou estagnações em algumas áreas. Eu fui perguntando para Deus as razões disso e já estava um bom tempo orando por isso e parecia que não tinha clareza, não alcançava convicção. Um dia Deus parece que começou a falar comigo e eu ali ajoelhado comecei a anotar as coisas que foram ficando claras na minha mente. Fui anotando e quando ao final me pareceu que era isso, não veio mais nenhuma outra ideia, eu perguntei: Senhor, e agora o que eu faço com isso? E eu entendi claramente que Deus disse: convoca o povo e passa para eles, informa a eles, que é isso que eu penso. E aí foi uma experiência muito desafiadora para mim, porque eu devia convocar a igreja em nome de Deus. E aí era uma tensão grande, era muita coragem, muita ousadia fazer uma convocação em nome de Deus. Olha, não estou convocando vocês para uma reunião de minha parte, mas estou convocando em nome de Deus. Deus mandou convocar. Ao mesmo tempo, quando eu pensava, puxa, é muita ousadia, mas eu pensava, se eu não fizer isso, eu estou desobedecendo. Então foi realmente uma das experiências, se eu tivesse que escolher uma delas, esta com certeza foi a mais desafiadora, a mais impactante na minha vida. A gente tinha a cabeça cheia de sonhos e inclusive eu sei que fomos solicitados a imaginar um local construído ali como seria para ajudar, para depois servir de igreja, na verdade. E eu me lembro que eu fiz um desenho, mas foi dito na época: não, isso aí não vai dar, isso aí nós não vamos ser capazes de construir. Só sei que hoje é bem maior a construção do que fora o meu desenho naquela época. Acho que um fato extremamente marcante foi o primeiro culto no terreno da AME, ali embaixo das taquareiras, que a gente diz. Assim, estar num lugar sem teto e ao mesmo tempo a alegria das pessoas, o brilho nos olhos, a fisionomia alegre, descansada por estar tomando posse de um lugar para nós abençoado por Deus, né? Dirigido, conduzido por Deus. Assim, a alegria realmente das pessoas é o que resume tudo, né? Aquela fisionomia alegre, tranquila, de estar fazendo a coisa certa, de estar num lugar maravilhoso. Foi um dia lindo, um dia de sol, era frio, mas era um dia de sol. Então, esse eu acho que foi um fato muito marcante. Bom, esses 10 anos, os primeiros, foram de muitas lutas, muitos desafios, muita atividade, muito comprometimento. Realmente a construção do prédio foi uma coisa fantástica, como tudo aconteceu, como os obreiros que auxiliaram nessa tarefa, como tudo foi conduzido, né, para chegarmos ao que nós temos hoje. Bom, 10 anos de muitos desafios, muitas vitórias.
onde se consolida um sonho, se consolida uma grande família, onde nós aprendemos a estar muito mais próximos como pessoas e próximos de Deus, e que, de fato, evidenciou a direção de Deus em tudo que a gente fez. Assim que eu vejo esses primeiros 10 anos. Um outro aspecto desses 10 anos é que nós podemos enumerar vários momentos onde Deus interveio, onde Deus claramente proveu o que nós precisávamos. Deus supriu as necessidades da AME muito além do que nós imaginávamos. Tem sido uma experiência concreta de que Deus continua a agir. Temos tido, nesses últimos anos, um trabalho muito intenso para que dentro das células houvesse uma conscientização e um trabalho sempre baseado na Bíblia, e que dentro desses próximos 10 anos continue esse trabalho e que nós realmente consigamos cumprir a missão que nos foi incumbida pelo próprio Jesus, quando ele disse que os seus discípulos deveriam divulgar tudo aquilo que aprenderam e ensinar novos discípulos. Esta é que se pensa e espera e ora para que aconteça na AME. Nós somos doutrinados, ensinados algo muito diferente do que a AME tem proposto. A AME tem confrontado a gente com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E antes, né, é diferente do que a gente cresceu, aprendendo que por ir em um determinado lugar, num dia da semana, cumprindo algumas coisas, a gente estaria agradando a Deus. E a Bíblia ensina diferente. Eu espero um grande trabalho, maior ainda, por causa da convicção que eu tenho, por causa das visões que eu tenho. E quando pessoas querem, Deus também quer. Quando pessoas estão à disposição, Deus usa. Então é o obedecer, é o ir que Deus quer de nós. E se nós estamos dispostos a fazer isso, jamais Deus vai dizer não. Então nós podemos contar com Deus também para os próximos anos. Ele vai à frente. Em nome de Jesus. E creio que nesses 10 anos, muitos missionários também serão enviados para as nações. O meu grande sonho para a AME é que a AME seja uma igreja que faça diferença no mundo. Que seja uma igreja que consiga falar a língua que as pessoas entendam. Que Jesus seja tão presente, tão vívido, tão perceptível na vida dos membros da AME, que as pessoas sejam atraídas para a igreja por causa do bom testemunho que os membros da AME dão. Que as crianças tenham uma pregação tão linda do Evangelho na sua vida, que elas cativem seus professores, cativem seus colegas, cativem seus pais. Que os nossos jovens sejam tão ousados na pregação desse Evangelho encarnado, que outros jovens queiram conhecer quem é esse Jesus que dá tanto sentido e motiva tanto o coração. Que os nossos adultos consigam colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Sabendo que Deus tem prazer em abençoar seus filhos e fazer seus filhos prosperarem, para que eles sejam luz e sal nesse mundo. A AME trouxe grandes mudanças na minha vida, na vida da minha família, né? Que nós realmente agora acho que entramos no caminho que é ser cristão. Conhecemos mais da Bíblia, que anteriormente se conhecia pouco, né? Então realmente trouxe grandes mudanças nos valores da nossa vida, né?
tanto dentro de casa como fora de casa. E eu acho que ela fez crescer muito a nossa família, tanto eu e o Cavaleiro como nossos filhos, né? E também nossas atitudes no meio que a gente convive, no trabalho, nas empresas, que a gente sente muitas dificuldades de fazer administração hoje, geralmente AME, o aprendizado na AME, a fé, trouxe mudanças que a gente encara os problemas com maior facilidade e consegue resolvê-los mais fácil. Então essa é uma grande mudança na minha vida e eu só tenho a agradecer a Deus por ter conhecido, ter entrado na AME e realmente me transformado. Deus foi mudando, foi quebrando resistências, paradigmas, nossa cultura religiosa, várias coisas assim que nos tornaram pessoas melhores, que realmente têm um propósito, não só no domingo, mas em cada dia da semana, em cada situação, em cada área concreta das nossas vidas, vivermos mais de acordo com o Evangelho. É uma questão de acolher e ser acolhido também, a AME também nos ensinou isso, e acolher as pessoas assim como elas são, quebradas, machucadas, e ir trabalhando e ajudando a se recompor, a recompor muitas vezes famílias inteiras que vinham quebradas, que vinha um, depois vinha o outro. Então essa questão realmente da intimidade com Deus e de repassar isso que a gente recebia para outras pessoas. Foi esse o maior aprendizado. Nossa vida na AME, o que mudou na nossa vida é que realmente solidificou a nossa visão de igreja, né? Solidificou a palavra de Deus nas nossas vidas, né? E nesse tempo de AME eu tenho recebido tanto desses ensinamentos, que nós temos o privilégio de ter o pastor Rudy, que é uma pessoa encaminhada por Deus para ensinar. O dom do ensino, da palavra que a gente tem recebido através do pastor Rudy foi fundamental na minha vida de fé. A gente passou a experimentar uma fé que é realmente comprometida em viver assim a verdade bíblica na sua essência, né? De não ser algo que a gente aprende no domingo e a gente se desliga disso depois do culto e passa uma semana vivendo as nossas coisas e depois no outro domingo volta. A gente vê que a nossa vida de fé, o nosso culto continua a partir do momento que a gente sai da igreja, né? Ele não se encerra essa comunhão com Deus. E isso eu gostei muito desse lema da AME, que é viver e pregar o Evangelho, porque muitas vezes a nossa vida, a nossa maneira de viver, ela é o maior Evangelho que pode ter, né? A maior pregação que pode ter na nossa vida. A AME não deixa de ser um porto seguro pra gente, é o lugar onde a gente vai buscar a comunhão e o conhecimento, aquela questão da fogueira. Nenhuma brasa vive longe da fogueira. A gente pode em casa pode ler, orar, ter a nossa fé, mas nós precisamos ir na fogueira nos aquecer. E lá tem essa questão de a gente poder viver a nossa fé e a nossa família se sentir bem, enfim, as crianças curtem muito o trabalho, então a gente fica feliz de estar na AME. É que a gente cresceu muito. Com as palestras também, né? Esses encontros que a gente teve, que eu fui também, né? Então essas palestras, aquilo reanima a gente, sabe? Porque quando a gente não tem nenhum conhecimento, pouco conhecimento, com essas palestras que avivou a gente, né? Então é muito bom isso, né? E tomara que continue isso, né? A AME hoje, para mim, seria como um oásis dentro desse mundo, dessa sociedade conturbada, né? A AME é a minha família de fé. A AME, ela é a nossa própria vocação, o nosso próprio chamado de Deus. E ela também é o cumprimento daquele convite, daquela promessa que Deus fez pra gente quando nós éramos
namorados e nós casamos sabendo disso, que nós seríamos usados por Deus para algo que Ele tinha para nós. A gente só não imaginava que seria isso. Sem dúvida, a AME é na sua concreticidade o modo como nós buscamos seguir e obedecer Jesus. Mas o Senhor Jesus me lembrou que eu preciso tomar cuidado para que a AME não se torne um fim em si mesmo, um projeto à parte do Senhor Jesus, que é o dono, o Senhor da AME, o Senhor da igreja, e que seguir a Ele é mais importante, está em primeiro lugar. Sem dúvida, na Terra é um ministério muito importante. E essa advertência, essa exortação está gerando muito temor em mim. Porque se o Senhor Jesus me disse isso, é porque talvez a AME como igreja, como instituição, como projeto, quem sabe estivesse começando a ocupar um lugar talvez um pouco diferente do que deveria ser, como algo realmente muito importante e que poderia, quem sabe, competir com o lugar que Jesus sempre deve ter. Ele é o primeiro e ninguém pode ocupar o lugar dele.